Bom, talvez essa não seja a melhor plataforma para esse tipo de vídeo, mas eu vou fazer mesmo assim. E se você puder ficar até o final vai ser importante para mim também. Esse é meu textão de apresentação. Eu vou contar um pouquinho da minha história e me apresentar melhor para vocês. Meu nome é Paulo Guilherme e eu escrevo. Cara, vamos lá do começo, né? No meu primeiro dia de escola, quando eu não soube escrever meu nome no quadro, escrevi Paulo Guilherme para me apresentar para minha turma. A Cristina, minha professora na época, viu que eu não sabia escrever meu próprio nome e colocou a Isabela para escrever para mim. E foi ali que eu percebi que a Isabela sabia o que estava fazendo e eu não. A partir daí eu comecei a desenvolver minhas habilidades de cola e falsificação, que viriam muito a calhar durante a minha vida escolar, acadêmica e fora dela também, né? Todos os dias eu chegava na escola, né, e sabia que eu ia passar as próximas 5 horas desenhando. Isso era a única coisa que me confortava. Esse era o meu mundo, né? Era onde eu vivia e as professoras tinham um nome para isso. Ainda criança, né, sob a influência de um primo mais velho meu que adorava filmes de guerra, eu assisti O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme norteou muito os meus desenhos. Eu gostava de desenhar soldados desmembrados, baleados, ensanguentados. Isso fazia com que eu passasse bastante tempo, né, visitando todas as psicólogas de todas as escolas que eu frequentei. Cara, eu nunca entendi a escola, mesmo ficando mais tempo que todo mundo lá. E mais velho também. A única coisa que eu fui bom foi ficar em recuperação, reprovar de ano, e sempre ouvia que a minha turma era a pior turma que a escola já teve. De tanto ouvir essa parada, comecei a ter certeza que a minha burrice contagiava o resto da criançada da minha turma. E nessa mesma época, eu desenhava muito cidades. E recentemente eu percebi que, vendo esses desenhos dessas cidades que eu fazia, eu percebi que o meu projeto de monografia na faculdade de arquitetura foi um projeto humano, eu achei interessante. E foi nessa época também que eu comecei a usar umas paradas pesadas, né, substâncias. Me passaram um diagnóstico. De repente eu tinha TDAH. E eu comecei a fazer um tratamento com cloridrato de metilfenidato. Uma droga muito doida. Bom, pelo menos agora eu tinha um diagnóstico, né? Eu sabia que eu era um completo idiota por causa desse tal TDAH. As minhas escritas, os meus desenhos deixaram de ser um refúgio, né, e viraram uma ferramenta. Uma ferramenta onde eu podia me inteirar e também me proteger nesse ambiente hostil pra caralho, né? E galera, não deixava barato pra ninguém. Eu sempre ouvi dizer que desenho era hobby. E que eu precisava pensar em seguir uma profissão que desse grana, e eu acreditei nessa parada, né? Completamente perdido, sem sequer saber da existência de faculdades de arte, entrei na faculdade de arquitetura. Essa época foi onde eu larguei a lapiseira e comecei a criar apenas utilizando os softwares, né, de arquitetura e tudo mais. A faculdade foi importante demais para mim, né? Porque ela foi importante para minha formação, né, como pessoa. Conheci professores incríveis que me ensinaram muito mais do que pensar um espaço, né? Me ensinaram uma nova forma de enxergar o mundo, mais bonita, mais leve, menos agressiva, principalmente. E foi durante a minha faculdade de arquitetura que eu conheci uma artista plástica, uma pessoa formada em belas artes, que até então era um curso que não existia para mim. A gente foi junto para a Austrália, para Nova Zelândia. Ela começou a tatuar e ele foi o primeiro contato que eu tive com a tatuagem, né? Na Nova Zelândia a gente teve que tomar uma decisão muito importante, né? Para mim, vendo os meus amigos da faculdade se formando, ou era terminar a minha faculdade ou ficar por lá trabalhar como taxista para um inglês. Queria que eu trabalhasse como taxista para ele e tal. Eu queria trabalhar como taxista, mas também queria me formar. Daí a gente voltou, terminou, eu comecei a tatuar também. Fiquei muito louco de cloridrato de metilfenidato de novo e consegui me formar. Quando eu penso, né, em TDAH, eu só consigo pensar no capitalismo, cara. Eu acho que os dois conversam bastante. Eu sinto no fundo da minha alma que é uma droga criada para te ajudar a fazer parte desse sistema
econômico, opressor, decadente, horrível, horroroso que a gente está inserido, né, galera? Bom, eu comecei a tatuar, cara, na garagem dos meus pais. Depois eu consegui abrir meu primeiro estúdio, e aí eu consegui me mudar de novo. Hoje eu tô no meu segundo estúdio de tatuagem, um estúdio particular, né, privado. Meus professores, meus relacionamentos, meus amigos e meus clientes, hoje são os meus moldes, né? E a função da minha escrita, dos meus desenhos hoje é completamente diferente do que já foi um dia. De uma coisa eu tenho completa certeza, né? Eu nunca estive tão bem norteado, eu diria. E eu agradeço por me permitirem me conectar novamente com aquela criança que desenhava e a todos que me acompanham e acompanharam a minha escrita. E aos quase 31, poder realizar o sonho de voltar a sonhar.